Bom dia a todos, e hoje nós prosseguimos com o capítulo 22 do livro do Gênesis. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. E vamos encontrar hoje neste capítulo o sacrifício de Isaque. No capítulo anterior, nós vimos o nascimento de Isaque, o filho da promessa, que Deus havia prometido que nasceria de Abraão e Sara. E isto aconteceu quando Abraão tinha a idade de 100 anos e Sara 90. Abraão havia esperado 25 anos para o cumprimento da promessa. E agora, no capítulo 22, nós encontramos o sacrifício do filho da promessa. Inicia o versículo 1 dizendo que Deus provou a Abraão. E comentando isso, realmente foi uma provação bastante dura, dolorosa, para um pai ancião que, no auge da sua alegria, ter visto nascer das entranhas da sua esposa o filho que Deus lhe prometera. Deus prova. Deus prova a todos os seus filhos. Deus provou Adão e Eva com aquele mandamento deles não comerem da árvore que ele havia assinalado. Era uma provação para eles. E eles sucumbiram. Eles não foram aprovados. E também indo antes da criação do ser humano, antes da criação de tudo, Deus havia provado os anjos. Deus havia revelado que criaria o homem e a mulher, o ser humano, à sua imagem e semelhança. E isto não foi aceito por uma terça parte dos anjos e foram expulsos do céu. Se tornaram demônios. E aqui hoje nós vamos ver a provação de Abraão. No versículo 2, Deus chama Abraão e diz: toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocausto, sobre um dos montes que eu te indicar. A gente vê aqui essa provação tão grande. Oferecer aquele filho que há tantos anos esperou nascer e que depositara nesse filho a esperança da descendência que Deus havia prometido, uma multidão de povos e nações que nasceria deste filho prometido. E Deus ordena que seja
oferecido em holocausto. Abraão sabe muito bem o que significa isso, porque Abraão estava acostumado a oferecer holocausto a Deus de novilhos, de animais, em oferenda, em ação de graças, como um tributo da sua fé nesse Deus vivo. E agora ele vai ter que oferecer o próprio filho como holocausto. É a aprovação de Abraão. Agora, no decorrer da leitura, nós vamos encontrar que Abraão foi aprovado por causa da sua fé incondicional nesse Deus vivo que o chamou e o escolheu. E prosseguindo a leitura, nós vamos encontrar que Abraão selou o jumento e os 2 servos de Abraão já haviam cortado lenha para o holocausto. Então Abraão pega o filho, coloca no jumento, pega a lenha e parte para o lugar que Deus lhe indicou. E, chegando no lugar, Deus indica que é mais adiante. Então, Abraão diz aos servos para permanecer ali, juntamente com o jumento, que ele vai mais adiante para adorar. E aqui, nesse versículo 5, nós encontramos o testemunho dessa fé inabalável desse homem de Deus. Porque ele diz aos servos essas seguintes palavras: sabendo o que ele iria fazer. Ele iria oferecer o filho em sacrifício, em holocausto, tal como Deus ordenou. Mas a resposta de fé desse homem é tão grande que a fé moveu a montanha da provação. Ele diz para os servos: eu e o menino vamos mais adiante para adorar. E depois voltaremos a vós. Quem fala isso aqui é a fé desse coração totalmente entregue nas mãos de Deus. Ele tinha aquela esperança de que o Senhor tudo pode, mesmo sem ele entender. E assim ele parte. E no versículo 7, a gente vai encontrar uma pergunta que é capaz de perfurar o coração de um pai amoroso.
Isaac pergunta: meu pai, temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Isaac já é acostumado em ver que o pai oferecia animais, oferecia novilhos, oferecia ovelhas em holocausto, em sacrifício, passado pelo fogo a Deus. E ali ele não via a ovelha. E ele pergunta. Dá para a gente imaginar a dor do coração de Abraão, que gostaria de dizer: meu filho, desta vez a ovelha é você. Agora a gente pode fazer um paralelo à resposta a Isaac com o que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 36, que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. Isaac, quem vai realizar o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro holocausto, será Jesus. Ele é que será o Cordeiro oferecido a Deus. Não te preocupe. E Abraão vai responder exatamente isso. Deus providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E Deus providenciou. Deus providenciou o cordeiro dele. Deus providenciou Jesus, o Salvador. E quando Abraão já está prestes a realizar aquilo que Deus lhe ordena, depois de ter amarrado Isaac sobre a lenha e já colocado a mão na faca para imolar o próprio filho, Deus intervém. Não faça isso, Abraão. Agora eu sei que temes a Deus, pois não recusastes a mim o teu próprio filho, o teu filho único. Esta foi a aprovação de Abraão, que ele venceu. Na nossa vida também Deus nos prova. Qual será o holocausto que eu e você precisamos oferecer a Deus como prova de que o amamos e confiamos nele? Que Nossa Senhora nos ajude a sermos também aprovados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima.